Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o John do MegaMed e o tema do vídeo de hoje é a situação atual de saúde do Papa Francisco. E já aproveitando este vídeo, vou também explicar algumas patologias as quais o Papa Francisco apresentou. Então vamos começar o vídeo. O Papa Francisco atualmente ele tem 88 anos e ele encontra-se hospitalizado no Policlínico Gemelli, um hospital em Roma, devido a uma pneumonia bilateral associada a um quadro de bronquite persistente e crise asmática. Sua internação ocorreu em 14 de fevereiro de 2025, após uma piora progressiva dos sintomas respiratórios que não responderam adequadamente ao tratamento ambulatorial que foi dado inicialmente. Dada a sua idade avançada e comorbidades pré-existentes, a evolução da doença requer monitoramento intensivo e medidas de suportes adequadas, e por esse motivo ele foi internado. A pneumonia bilateral do Papa Francisco representa um comprometimento inflamatório/infeccioso dos dois pulmões, podendo ter etiologia bacteriana, viral ou até fúngica. Então, a infecção pode ser causada tanto por uma bactéria, por um vírus ou até mesmo por um fungo, especialmente considerando sua idade avançada e possível imunossenescência, que seria o fato de o nosso sistema imune ir perdendo a potência ao longo do envelhecimento do organismo. A progressão a partir de uma bronquite persistente sugere um processo inflamatório que inicialmente estava restrito aos brônquios, mas que evoluiu para um acometimento alveolar mais profundo. Em idosos, a transição de bronquite para pneumonia pode ocorrer devido a alguns fatores, sendo eles: a diminuição do reflexo da tosse e o clearance mucociliar, que significa a ineficiência do mecanismo de defesa pulmonar, permitindo que agentes patogênicos atinjam áreas mais profundas do trato respiratório. Temos também a colonização bacteriana e a disfunção do sistema imunológico, quando alterações da imunidade inata e adaptativa predispõem à proliferação bacteriana em indivíduos idosos, além do comprometimento ventilatório e da troca gasosa, com a inflamação alveolar, levando ao aumento da espessura da membrana alveolo-capilar, resultando em uma hipoxemia progressiva. O tratamento atual do Papa Francisco provavelmente envolve antibiótico-terapia empírica de amplo espectro, ajustada conforme culturas e PCR para agentes infecciosos. Além disso, medidas de suporte ventilatório são essenciais, vistas que a insuficiência respiratória pode se instalar rapidamente em pacientes geriátricos. Durante este processo de adoecimento, o Papa Francisco também apresentou crise asmática prolongada, necessitando de suporte ventilatório, sendo que a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas caracterizada por hiperreatividade brônquica e episódios reversíveis de obstrução ao fluxo aéreo. No caso do Papa Francisco, uma crise asmática prolongada sugere broncoespasmo persistente resultando em um aumento da resistência ao fluxo aéreo e aprisionamento de ar nos pulmões, levando a um quadro de hiperinsuflação pulmonar, produção excessiva de muco, agravando a obstrução do fluxo aéreo, e uma inflamação exacerbada das vias aéreas, possivelmente agravada por infecção associada. Durante a internação, também foi constatada trombocitopenia e anemia, as quais são alterações hematológicas que podem ter múltiplas causas em um paciente geriátrico hospitalizado. A trombocitopenia tem como causas possíveis uma sepse incipiente, um efeito adverso de algum medicamento, como por exemplo alguns antibióticos, beta-lactâmicos ou a heparina, a insuficiência medular secundária e também a insuficiência medular secundária à inflamação crônica. As consequências desta trombocitopenia são riscos aumentados de sangramento espontâneos, hematomas e púrpura. A conduta é o monitoramento de plaquetas e avaliação da necessidade de transfusão conforme gravidade, sendo que
um número menor que 20.000 plaquetas por milímetros cúbicos seria uma transfusão profilática. E agora entrando no tópico de um histórico clínico do Papa Francisco que pode impactar em seu prognóstico atual, temos que aos 21 anos ele realizou uma ressecção pulmonar, uma lobectomia do pulmão direito. E com isso, a presença de apenas parte do pulmão direito pode comprometer sua capacidade respiratória basal e sua reserva pulmonar, tornando-o mais vulnerável a infecções pulmonares. Então, em resumo, quanto ao prognóstico, a combinação de pneumonia bilateral, crise asmática e alterações hematológicas tornam o quadro clínico do Papa Francisco delicado. A insuficiência respiratória secundária a uma doença pulmonar prévia e a resposta inflamatória sistêmica são preocupações centrais, exigindo vigilância contínua quanto à necessidade do suporte ventilatório invasivo. Os próximos dias serão cruciais para avaliar sua resposta ao tratamento antimicrobiano e ventilatório. A equipe médica do Policlínico Gemelli continua monitorando sua evolução, considerando o impacto de fatores pré-existentes e a possibilidade de complicações como a insuficiência respiratória progressiva ou uma instabilidade hemodinâmica.